Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente, eu estou aqui para comentar este jogo entre São Paulo e Corinthians no Morumbi, 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Para mim, um jogo muito decepcionante. Digo já para vocês em detalhes na análise que eu vou fazer já já. Mas antes disso, gostaria de pedir para vocês, por favor, se inscreva no canal, é muito importante para que esse canal continue sendo construído. Curta, compartilhe, comente, ative o sininho para você receber todas as notificações, porque aqui a gente sempre posta vídeos com muita informação, muita opinião e com a gente você não perde absolutamente nada sobre o Coringão, beleza? Então cola aqui que dá tudo certo e você vai ter tudo sobre o Corinthians, beleza? Pessoal, esse jogo para mim foi extremamente frustrante. Tava na expectativa, até porque clássico, ainda mais contra o São Paulo, sempre enche a gente assim de expectativa, de vontade de ganhar. É um clássico muito importante. E a gente faz muito tempo que não ganha no Morumbi. Hoje era uma oportunidade de ouro para que esse tabu fosse quebrado. Corinthians teve uma semana de preparação, algo que não tem sido comum nessa temporada. Corinthians não jogou no meio de semana, pôde treinar tranquilamente, né, tentar amadurecer um pouco aí o time coletivamente e tal. Mas infelizmente isso não aconteceu. O Corinthians manteve aquele nível que a gente, né, costuma acompanhar, e não ganhou, não conseguiu ganhar de um São Paulo que vinha com o time reserva, né? Então o Corinthians perde uma grande oportunidade porque nós jogamos, à exceção de alguns jogadores, com um time mais completo, mais cascudo do que o São Paulo, né? Só que o Corinthians, quando perde alguns titulares, fica muito frágil, né? Principalmente quando não começa o jogo com o Renato Augusto. O Corinthians enfrenta imensas dificuldades, né? Então jogou o Juliano no lugar dele, inclusive deu um passe ali para o gol do Yuri Alberto, mas se você avalia o jogo como um todo, o Juliano não consegue fazer o meio de campo do Corinthians fluir como faz o Renato. Então é uma diferença técnica muito grande entre os dois jogadores. Então o Corinthians tem uma espécie de dependência mesmo do Renato Augusto, muito forte, o que é muito ruim, porque o Renato Augusto já é um jogador de idade avançada, que tem muitos problemas físicos e que perde muitos jogos. Então é inaceitável um time como o Corinthians não ter um meia à altura para substituir o Renato Augusto nos jogos importantes. Então a gente entrou para um clássico com um jogador assim, que vem tendo muitas dificuldades, que é o Juliano. Assim, eu acho que o Juliano já foi um bom jogador, mas enfim, a gente perde muito quando ele entra no lugar do Renato. A gente também não entrou com o Fagner e o Fábio Santos, né, que garantem ali uma sustentação muito grande nas laterais, uma sustentação principalmente defensiva, mas principalmente o Fagner ajuda também muito ofensivamente. Então o Corinthians, quando precisa ali alterar um pouco o seu time, quando precisa poupar alguns jogadores, principalmente para os jogos mais importantes, como vai ter o jogo de quinta-feira contra o Fluminense, a gente acaba perdendo muito. Mas só essas substituições não justifica. Eu acho impressionante como o Corinthians foi incapaz de ganhar de um São Paulo bastante fragilizado. Então o São Paulo chegou, se mostrou um time organizado, foi inclusive superior ao Corinthians no primeiro tempo, jogou mais, foi mais ofensivo, principalmente depois do primeiro gol do Yuri Alberto, que foi um golaço, inclusive. Mas aí depois do gol o Corinthians acaba, né, meio que parece que se conformando e sendo pouco a pouco superado pelo São Paulo. E para mim é incompreensível. O São Paulo enfrentou um jogo decisivo no meio de semana, foi buscar uma classificação improvável contra o Atlético Goianiense, tirou uma diferença de 2 gols. Chega para esse jogo desgastado, com o time reserva, e o Corinthians não consegue impor uma superioridade desde o princípio. Então é isso que eu não compreendo. Eu acompanhei essa semana o jogo entre o Paris Saint-Germain e a Juventus de Turim, e realmente é muito impactante a diferença técnica entre esses dois jogos, né? O Corinthians tem muita dificuldade de botar a bola no chão,
de trocar passes, né? Quando a gente fala de técnica, a gente não fala só de drible, não fala só de golaço, é você acertar os fundamentos, né? É você conseguir trocar passes, fazer triangulações, é a zaga conseguir sair para o jogo sem dar chutões. Então o Corinthians tem muita dificuldade de fazer a execução de movimentos técnicos. Erra muito passe, muito chutão, muitas finalizações, e isso faz com que aquele detalhe para que o gol saia nunca aconteça, né? Hoje o Roger Guedes perdeu um gol na cara do goleiro. O goleiro, né, pegou ali com a pontinha dos dedos, mas ele poderia tirar mais. O Adson recebeu uma bola dentro da área e nem conseguiu dominar, nem conseguiu chutar, estava livre quase na pequena área, e naquele momento ali a gente poderia ter consolidado a nossa vitória, ter feito 2-1 e tirado os 3 pontos do São Paulo. E clássico se resolve em detalhes, jogo importante, disputado, se resolve nesses lances, e a gente não pode errar tanto assim tecnicamente. Então o Corinthians tecnicamente deixa muito a desejar, e quando eu digo isso não estou falando só do drible, da jogada de efeito, estou falando de acertar os fundamentos mais básicos que às vezes os jogadores, principalmente no futebol brasileiro, não conseguem acertar. E aí de repente a gente vê um jogo de Champions League, a gente vê a diferença, a velocidade, a intensidade, mas também a precisão de passe, jogadas bem construídas, jogadores que não perdem a bola de qualquer maneira, não ficam dando chutão. Então, isso, eu sinto muita falta disso no Corinthians, no futebol brasileiro, e assim me surpreende como o Corinthians não consegue desenvolver um trabalho, como a comissão técnica não consegue fazer com que o time evolua e se imponha diante de um jogo que para mim seria tranquilo. Um clássico nunca é 100% tranquilo, mas o Corinthians tinha uma ótima oportunidade para sair com a vitória. E empata mais uma vez contra um time que é inferior no seu elenco e contra um time que estava jogando com muitas reservas. Então é extremamente frustrante. Então os jogadores precisam ser cobrados por essa falta sabe, de qualidade técnica que eu falei, demonstrada dentro de campo, e a comissão técnica também precisa ser muito cobrada por não conseguir fazer esse time evoluir, não conseguir fazer um time que tem um elenco superior demonstrar essa superioridade dentro do jogo, transformar isso em gols. Então o Corinthians vem assim perdendo pontos extremamente importantes. A gente tem ali muitos times perto de nós. A gente não pode, por exemplo, ficar para o ano que vem sem uma vaga na Libertadores na fase de grupos. Imagina aí a gente com esse investimento, com um time superior a vários outros, fora da Libertadores, porque a gente fica perdendo 2 pontos aqui, 2 pontos ali, 2 pontos acolá. Então a gente não pode perder essa quantidade de pontos, né? Mas, de qualquer forma, o Corinthians tem o seu jogo mais importante do ano contra o Fluminense na quinta-feira. E o Corinthians precisa se mobilizar completamente, ter os seus melhores jogadores para essa decisão da Copa do Brasil, certo? Então fica até aceitável esses escorregões no Campeonato Brasileiro, enquanto a gente tem ainda uma disputa muito importante em outros campeonatos, né? Mas a gente precisa, no Campeonato Brasileiro, fazer os pontos que a gente tem condições de fazer, né? Você empatar com o Flamengo, empatar com o Palmeiras é uma coisa. Agora você ficar perdendo ponto para times que nós somos superiores a eles, aí não dá, não dá. Seguidas vezes isso acontece no final de semana, no outro, e a gente vai deixando vários pontos pelo caminho. Então é difícil ver o Corinthians com um time superior, com essa grande oportunidade de quebrar um tabu contra o São Paulo, fazendo um jogo de médio para baixo. Até melhorou no segundo tempo, porque o Renato Augusto faz uma grande diferença, e quando ele entrou o time evoluiu, mas não conseguiu de qualquer forma se impor e fazer o segundo gol. Então eu acho extremamente frustrante, eu não aceito que o Corinthians jogue só isso, com o elenco que tem. Eu acho que o Corinthians era para fazer mais, mas infelizmente vem deixando pontos importantes pelo caminho. Mas
É quinta-feira, né, galera? O nosso campeonato mesmo é a Copa do Brasil e na quinta-feira a gente vai ter uma decisão muito importante dentro de casa e a gente precisa dessa vitória, certo? O jogo vai ser difícil, então precisa dar tudo. Pessoal, mais informações sobre o Corinthians nos próximos vídeos. Como eu disse, ó, se inscreva aqui no canal, fique com a gente para que esse canal continue sendo construído, beleza? Vai Corinthians, é nóis!